Terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, eu sou Juraci Cabral e vamos estudar mais um tema da lição da Escola Sabatina, hein? Hoje, Jesus no Getsemane. Gente, ó, vou falar a verdade, esse tema é absolutamente maravilhoso. E ele começa bem picante, porque ele vem nos falando que durante os 33 anos que Jesus Cristo passou nessa terra, não se comparam com o sofrimento que ele passou nas últimas horas antes da cruz. A tristeza dele era tão profunda que o apóstolo Pedro, Tiago e João cita como se fosse uma tristeza profundamente até a morte. Gente, isso é demais. É demais. Esse sofrimento que Jesus passou no Getsemane, dá vontade de você parar para ficar meditando nele, porque foi por você. Isso que é importante. Foi por você. Esse sofrimento todo foi por você. Você viu a pergunta 5 da lição? Ele pede para você ler 3 textos: o de Mateus, de Marcos e de Lucas, e comentar ou dizer o que você pensa sobre o sofrimento de Jesus Cristo nesses 3 versos. O de Mateus 26, versículo 39, eu gostei da frase que ele disse assim: ó, Deus, eu estou sofrendo muito, tá difícil, eu não estou conseguindo suportar, mas, se possível, afaste de mim esse cálice. Não deixa eu passar por isso, não, meu Deus. Está sendo muito difícil para mim. Jesus falando com Deus. No de Marcos 14, versículo 33 a 36, diz que ele deixou Pedro, Tiago e João um pouco afastado e começou a ficar aflito e angustiado. Olha as palavras usadas: aflito e angustiado, numa tristeza mortal. E ele olha para Deus e diz assim: Deus, em oração, de joelhos, ele diz: Deus, se possível, me afaste dessas horas finais, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Olha que interessante, olha essa conversa de Deus e Jesus Cristo e Deus. No capítulo 22, versículo 41 a 44 de Lucas, certo? Ele também usa de novo todas as frases anteriores citadas, mas acrescenta uma coisa. Diz assim, ó: seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Gente, Jesus suou sangue de tanto sofrimento que ele teve por causa dos nossos pecados. E estava pagando o nosso, tá? Não era o dele, não. Ele era puro, ele não pecou, estava pagando o nosso pecado. Eu acho que uma boa resposta para essa pergunta número 5 é que o sofrimento de Jesus foi tão intenso, tá aqui, ó, que, visto que seu suor se converteu em sangue, gotejou sangue pelo nosso pecado, de tanto que ele sofreu. Gente, o pecado foi tão grave, tão horrível, tão angustiante para Jesus, porque ele estava sendo separado do Pai. Isso Jesus não suportava. Ele podia suportar qualquer coisa, mas essa separação do Pai era insuportável para ele. E é isso que o pecado causa: separação do Pai. Esse que é o problema. Quando você peca, o pecado te afasta de Deus, te afasta do poder, né, que ele pode te dar através de um relacionamento. E olha, e outra mais, tá? Jesus não podia usar o poder divino dele. Ele não podia, ele tinha que enfrentar como homem, enfrentar como qualquer um de nós enfrentaria. E a ira divina contra a transgressão recaiu tudo sobre o nosso Cristo Jesus. Toda a ira divina. Foi totalmente separado do Pai e recebeu toda a ira que o pecado, certo, causou dentro dessa separação. Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. Ele tinha que pagar o preço. O pecado exigia um preço. Ele tinha que pagar o preço. Esse livro, O Desejo de Todas as Nações, principalmente nessa página 551, Ellen White descreve muito bem esse sofrimento. Se você parava, dava uma olhadinha, certo? Dava uma olhadinha nesse sofrimento de Jesus que foi por você. Gente, não deixa que esse sofrimento de Jesus passe de largo, não. Aceite a Jesus como seu Salvador, porque ele sofreu por você e foi por amor, tá? E foi por amor. Ele te amou tanto, 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 tanto que sofreu. Ele te amou tanto, tanto, tanto que resolveu morrer por você. Gente, a gente não pode largar esse amor para lá, né? Tem que aceitar, porque ele pagou o preço que nós temos que pagar. E não foi essa morte terrena, não, essa primeira morte, não.
Não foi essa a primeira morte. Ele pagou o preço da morte eterna, porque o pecado exigia morte eterna. O salário dele era morte eterna, para sempre, nunca mais. Mas não, ele pagou o preço para que a gente viva uma eternidade. Ele nos deu vida. Jesus, obrigado, muito obrigado. Amanhã a gente estuda de novo, tá? Amanhã a gente está de novo aí estudando a lição da Escola Sabatina e eu conto com a sua presença aqui, assistindo, compartilhando, curtindo, certo? Dando aquele like lá no YouTube, a gente tem também um canalzinho no YouTube, então você dá um likezinho lá, compartilha, passa isso para os outros, porque estamos falando com Jesus, falando sobre Jesus, a gente precisa falar sobre Jesus, as pessoas precisam saber desse amor, né, que Jesus sente por você. E que você tenha uma ótima terça-feira, abençoada por Cristo Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde.